A gente vai conversar agora sobre os melhores gatilhos de entrada em consolidação, tá? Então a gente vai analisar aqui algumas questões e qualquer dúvida só mandar lá no Telegram ou no WhatsApp ou aqui mesmo abaixo, tá? Vamos pegar aqui essa consolidação, por exemplo, você consegue ver esse range aqui, olha, consegue percebê-lo? É esse range aqui. Você poderia até colocar um pouco mais abaixo, aqui é indiferente. A fim de exemplificar, vamos colocar do próprio Profit para a gente poder fazer melhor, tá? Você tem esse range aqui. Vou colocar esse range. O ideal seria, o certo seria aqui, tá bom? Vamos lá. Aqui você tem um range. Suporte, resistência, enfim. Como é que você poderia analisar um range? Você tem que analisar o seguinte. O melhor momento para entrada, aliás, o melhor gatilho para uma operação, para rompimento de uma consolidação, são as ignições. Bom, para não falar nada, vamos colocar o range maior. Mas veja o seguinte, olha, como que saiu dessa consolidação? Dois momentos. Vamos analisar o contexto de uma forma bem realista. Tá? Pegando aqui, você vê aqui uma LT, já indicando uma baixa aqui, né? Que a princípio, esse candle aqui fez o rompimento para baixo. O que pode ocorrer é bastante falso rompimento. A princípio você estaria considerando apenas essa parte aqui, porque você não teria visto o restante, ó, apenas isso aqui, que até então era o que o preço fez, certo? Você já teria tido uma noção. Claro, tem como fazer uma FIBO ali para identificar a região, mas o contexto não é FIBO nesse momento. Houve esse falso rompimento, mas se você tivesse, não foi falso rompimento, mas se eu tivesse entrado aqui, o stop deveria ser minimamente aqui, né? Extremamente caro, eu não entro em stop desse. E aí você ia projetar o seu alvo através do espelhamento ou através da FIBO. Tá? Você estaria aqui, teria tido o seu resultado. Mas como você deve ter visto, você viu que houve então uma nova mínima. Que então é nessa região aqui. Pronto, aumentou o range. De qualquer forma, agora você também vai alterar a sua LT. Ou seja, na consolidação você vai perceber as estruturas. Existem estruturas de alta, de baixa, o que está acontecendo e como está acontecendo. Você vai perceber, por exemplo, que os candles de força, em sua grande maioria, estão sendo os candles de oferta, de venda, vermelhos, de baixa, como queira, tá? E aqui você tem microestruturas. Perceba isso aqui, isso é importante, tá? Microanálise é o que eu opero, microanálise. Você tem essa micro-região aqui, certo? Nesta micro-região, com um contexto de topos inferiores, num contexto de uma FIBO macro, se você marcar aqui, você vai ver que é uma região de FIBO. Você vai ver então a fractalidade do mercado. Por quê? Rompe então com o gatilho que esperávamos. E qual é o gatilho? Ignição. Rompeu com ignição. Sua entrada seria aqui, se você fosse agressivo, tá? Se você não quisesse esperar o rompimento do range ajustado, seu stop estaria aqui e seu alvo projetado. Se fosse esse o caso, você teria um stop de 400, que ainda é caro, como eu disse antes, e o alvo imenso, que você vai ver lá que deu mais de 1.500 pontos. Mas a questão é, você já teve uma microestrutura demonstrando o que o mercado já estava tentando fazer. Ok? Volta para essa região com candles de força e ignição. Faz então uma estrutura de pivô. Rompe com o candle de ignição, faz pullback e desce na cabeça do pivô. Essa aqui é a cabeça do pivô. Então, toda a estrutura anterior estava te demonstrando a formação micro e macro de um pivô com as suas ignições e seus pullbacks. Como é que eu faço então
Analiso o contexto, as estruturas micro, de baixa e de alta. Analiso os candles de força que estão nessa região, o que está mostrando mais força, venda ou compra, oferta ou demanda. Como o rompimento da região ocorre, e a depender do stop de como ele ocorre, você pode fazer sua entrada ou na confirmação ou imediatamente após o rompimento. 275 para 1.400. Excelente risco retorno. Deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui embaixo mesmo, ver se tem uma acumulação. Para que o vídeo não fique grande. Você tem então uma acumulaçãozinha aqui. Vou colocar para o lado de cá para ficar mais fácil. Uma acumulaçãozinha aqui. Olha só essa região. Essa região aqui. O que eu preciso analisar? Microestruturas, certo? Então, você vem aqui, tem uma LT, você tem o início de um pivô, seu rompimento não foi com ignição, mas está saindo da região micro de 61.8 desse micro pivô com a ignição e depois ainda teve pullback e rejeição. Veja só o que eu quero dizer. Por isso que microanálise é muito bom. Olha só. Tá vendo? Ignição na região de 61.8. Ignição na rejeição dessa mínima. Pullback nesse candle, nessa micro correção. E o trade andou. Se você tivesse entrado então aqui, o stop seria de 288 para mais ou menos 38% da queda, quase 600, mais 600 pontos, né? 650 pontos. Novamente, risco retorno excelente, tá bom? Qualquer dúvida então pode chamar, mas basicamente toda a estrutura consolidada, seja acumulação ou distribuição, você pode analisar esses contextos.